Oi, pessoal, aqui é a professora Juliana e dando continuidade então ao livro do Chiavenato, Espírito Empreendedor. Então, vamos falar sobre as características do espírito empreendedor. Então, na verdade, o empreendedor é a pessoa que consegue fazer as coisas acontecerem, pois ele é dotado de sensibilidade para os negócios, tino financeiro e capacidade de identificar oportunidades. Com esse arsenal, transforma ideias em realidade para benefício próprio e benefício da comunidade. Por ter criatividade e ter um alto nível de energia, o empreendedor ele demonstra imaginação e perseverança, aspectos que, combinados adequadamente, o habilitam a transformar uma ideia simples e mal estruturada em algo concreto e bem-sucedido no mercado. Olha que interessante, pessoal. O empreendedor ele consegue enxergar em uma ideia simples e mal estruturada algo concreto e bem sucedido no mercado. Schumpeter ele amplia o conceito dizendo que o empreendedor é a pessoa que destrói a ordem econômica existente graças à introdução no mercado de novos produtos e serviços. Pela criação de novas formas de gestão ou pela exploração de novos recursos, materiais e tecnologias, né? Então, para ele, o empreendedor é a essência da inovação do mundo, tornando obsoletas as antigas maneiras de fazer negócio. Olha que interessante, o empreendedor é a essência da inovação no mundo. Um caso de sucesso, brilho e ousadia. Como a Natura, a Microsiga, a Gol, a TAM, a Grupo I Ultra deveriam ser mais comentados e discutidos. São lições de empreendedorismo que vale a pena conhecer. Quando João Hansen Jr. resolveu optar pela PVC em tubos e conexões para sistemas hidráulicos no final da década de 50, sua atitude foi considerada coisa de maluco. Sua empresa Tigre, localizada em Joinville, Santa Catarina, estava apenas começando. Hansen precisava vencer forte resistência, pois não se acreditava nem se aceitava que PVC pudesse substituir o ferro usado nas tubulações em uma época que tinha o início do processo de urbanização do país. Hansen foi para Hannover, na Alemanha, para participar de uma feira de plástico, na qual adquiriu os equipamentos necessários para sua fábrica. Ele acreditou em sua visão e partiu decisivamente para o empreendimento. Hoje a Tigre é uma empresa de grande porte responsável pelo saneamento básico, principalmente em residências, 90% dos municípios do país. Ele está em 90% dos municípios do país. Pessoal, quem que não conhece a tubulações Tigre? Quem que não tem em casa alguma tubulação Tigre? Todo mundo tem. Então, a gente consegue enxergar que o empreendedorismo dentro da Tigre ela foi fundamental, porque a princípio era uma ideia de maluco, né? Tubulação em PVC. E o Hansen, ele foi responsável por provar, né, que essa ideia não era ideia de gente doida e que poderia ser, sim, trabalhada e ganhar muito dinheiro com isso. Então, o que caracteriza o ímpeto do empreendedor, né, o ímpeto empreendedor? Trata-se de um tema complexo, mas 3 características básicas identificam o espírito empreendedor, a saber: então, a primeira necessidade de realização. As pessoas elas apresentam diferenças individuais quanto à necessidade de realização. Existem aquelas com pouca necessidade de realização e que se contentam com o status que alcançaram. Contudo, as pessoas com alta necessidade de realização,
Elas gostam de competir com certo padrão de excelência e preferem ser pessoalmente responsável por tarefas e objetivos que atribuíram a si próprias. O McLaren, ele, psicólogo organizacional, ele descobriu em suas pesquisas uma correlação positiva entre a necessidade de realização e a atividade empreendedora. Os empreendedores apresentam, elevada necessidade de realização em relação às pessoas da população em geral. A mesma característica ela foi encontrada em executivos que alcançam sucesso nas organizações e corporações. O impulso para a realização reflete-se nas pessoas ambiciosas que iniciam novas empresas e orientam seu crescimento. Em muitos casos, o impulso empreendedor torna-se evidente desde cedo, até mesmo na infância. Segundo, a disposição para assumir riscos. Então, o empreendedor assume variados riscos ao iniciar seu próprio negócio. Riscos financeiros decorrentes do investimento próprio, de dinheiro e do abandono de empregos, seguros e de carreiras definidas. Riscos financeiros. Riscos familiares, ao envolver a família no negócio. Riscos psicológicos, pela possibilidade de fracassar em negócios arriscados. Contudo, McLaren verificou que as pessoas com alta necessidade de realização também têm moderadas propensões para assumir riscos. Isso significa que elas preferem situações arriscadas até o ponto em que podem exercer determinado controle pessoal sobre o resultado em contraste com situações de jogo, em que o resultado depende apenas de sorte. A preferência pelo risco moderado, ela reflete na autoconfiança do empreendedor. Daí, sobre autoconfiança, quem possui autoconfiança sente que pode enfrentar os desafios que existem ao seu redor e tem domínio sobre os problemas que enfrenta. As pesquisas mostram que os empreendedores de sucesso são pessoas independentes que enxergam os problemas inerentes a um novo negócio, mas acreditam em suas habilidades pessoais para superar tais problemas. Hotter, ele salienta que existem 2 tipos de crença no sucesso. Para ele, as pessoas que sentem que seu sucesso depende de seus próprios esforços e habilidades têm um foco interno de controle. Em contrapartida, as pessoas que sentem ter a vida controlada muito mais pela sorte ou pelo acaso têm um foco externo de controle. As pessoas revelam que os empreendedores têm um foco interno de controle mais elevado que aquele que se verifica na população em geral. Então, o Kevenato ele traz uma figura para a gente aqui no livro sobre as características básicas do empreendedor. Então, é importante a gente lembrar que o empreendedor, as suas características básicas são a disposição para assumir os riscos, que ela está ligada à necessidade de realização, que também está interligada à autoconfiança. Então, o empreendedor ele tem que ter essa disposição para assumir os riscos mediante a necessidade da realização e também possuir a autoconfiança. Seria como uma pirâmide. A gente poderia até colocar uma pirâmide, ela só não está posta como uma pirâmide por causa desse sistema de entrelaçamento, porque uma está ligada à outra, como se fosse uma intersecção, se a gente estivesse falando de matemática, ok? Todavia, nem todo empreendedor ele busca um novo objetivo ou meta na sua vida. Existem pessoas que entram em negócios para escapar de algum fator ambiental. Knight identificou vários fatores ambientais que encorajam ou impulsionam
as pessoas a iniciar negócios e rotulou tais empreendedores de refugiados. Olha que interessante. Refugiados. Para ele, existem vários tipos de refugiados, a saber, refugiados estrangeiros. São pessoas que escapam das restrições políticas, religiosas ou econômicas de seus países de origem, seus países de origem, atravessando as fronteiras nacionais. Em geral, encontram discriminações ou desvantagens de cultura, de língua, entre outras. Ao buscar um emprego assalariado em outros países, e então iniciam um novo negócio. A gente tem vários casos aqui no Brasil, como as lojas do pessoal da Coreia, da China, que são pessoas de outros países que vieram para o Brasil buscando uma vida melhor e acabaram sendo empreendedores, abrindo seu próprio negócio. Refugiados corporativos são aqueles que fogem do ambiente burocrático das grandes e médias empresas, iniciando negócios por conta própria. Muitas pessoas, ao vivenciarem nas corporações um ambiente desagradável de trabalho, processo decisório centralizado, realocações impostas e até atmosfera indesejável, encontram uma alternativa atraente ao buscar um novo negócio. Então a gente já conhece várias pessoas que têm uma carreira muito grande dentro das empresas, dentro da corporação, e elas acabam pedindo demissão para abrir o seu próprio negócio, justamente por não estarem satisfeitos com suas vidas profissionais dentro das corporações, tá? Refugiados dos pais. São pessoas que abandonam a família para mostrar aos pais que podem fazer as coisas de maneira independente, ou seja, sozinhas. São aquelas que elas almejam por não fazerem parte mais de um sistema familiar em que ela é sustentada pelos pais. Então ela vai em busca de algo que dê dinheiro para ela, ela começa a empreender. Tá? Refugiados do lar são aqueles que começam o próprio negócio após o crescimento dos filhos ou quando se sentem livres das responsabilidades de casa. Nós temos muitas pessoas que já são de uma certa idade, que começam a empreender quando se veem aposentados, com os filhos já crescidos, já criados e querem fazer algo novo por suas vidas. Refugiadas feministas são mulheres que sentem a discriminação ou restrições em uma empresa e preferem iniciar um negócio que possam dirigir independentemente dos outros. Nós temos muitas mulheres empreendedoras, o empreendedorismo feminino ele cresce a cada dia, então é um mercado que vem se expandindo. Refugiados sociais são os alheios à cultura que prevalece na empresa, que buscam uma atividade como empreendedores. E refugiados educacionais, que são pessoas que sentem cansadas dos cursos acadêmicos e decidem iniciar um novo negócio, São pessoas que têm um currículo muito vasto dentro da academia, tem vários cursos de renome e decidem sair dos muros da universidade e empreender um novo negócio. Então, além disso, o Smith ele considera que os empreendedores apresentam enorme variação em seus estilos de fazer negócio. Em resumo, sugere um contínuo em que dois padrões básicos estão nas extremidades: empreendedores artesãos e empreendedores oportunistas. Então, o empreendedor artesão, vamos falar um pouco dele. Então, em um extremo do contínuo, é uma pessoa que inicia um negócio basicamente com habilidades técnicas, tá? E um pequeno conhecimento de gestão de negócios.
Então, de gestão de negócios, ele tem apenas um pequeno conhecimento. Sua formação educacional limita-se ao treinamento técnico e, com isso, tem experiência técnica no trabalho, mas não dispõe de capacidade para se comunicar bem, avaliar mercado, tomar decisões e gerir o negócio. Sua abordagem quanto ao processo decisório caracteriza-se por ter uma orientação de tempo de curto prazo, com pouco planejamento para o futuro crescimento ou mudança. Ser paternalista, ou seja, dirigir o negócio de forma como dirigia sua própria família. Relutar em delegar autoridade é centralizador, tá? Isso daqui é importante. Usar uma ou duas fontes de capital para abrir a sua empresa. Uma ou duas fontes de capital. Definir a estratégia de marketing em termos de preço tradicional da qualidade e da reputação da empresa. E esforçar-se nas vendas basicamente por motivos pessoais, tá? Então, o empreendedor artesão, em geral, é o mecânico que começa uma oficina independente, o profissional que trabalha em um salão de beleza e que abre um novo em outro local para aproveitar sua experiência profissional e ampliar horizontes. Se não puder se desenvolver profissional e culturalmente, será sempre um fornecedor de mão de obra ou trabalho especializado. Se você estiver nessa condição, procurem apreender o máximo possível sobre gestão de negócios e ampliar a sua visão de empresas. Então, pessoal, quando ele fala do empreendedor artesão, ele é muito importante porque ele sabe o ofício dele, ele tem conhecimento, mas ele precisa, né, ampliar a sua visão de negócio, e para que ele consiga ampliar a sua visão de negócio, ele precisa buscar conhecimento. Como que ele vai buscar conhecimento? Por meio de cursos, de capacitações, de leituras, né? Enfim. Empreendedor oportunista. No outro extremo do contínuo, é aquele que tem educação técnica suplementada por estudos de assuntos mais amplos, como administração, economia, legislação ou línguas. Ele procura estudar e aprender. Ele caracteriza-se por evitar o paternalismo na condição da equipe, delegar a autoridade às pessoas necessárias para o crescimento, empregar estratégias de marketing e esforços de vendas mais variados, obter a capitalização original de mais de duas fontes de dinheiro, planejar o crescimento do futuro de negócios, utilizar sistemas de registro e controle, orçamento apropriado, oferta precisa e pesquisa sistemática de mercado. Os estilos empreendedores, eles constituem dois extremos de abordagem gerencial. Em um polo está o artesão, que dá asas à imaginação e conhece o produto, né? Então, o artesão dá asas à imaginação e conhece o produto. Do outro lado está o administrador experiente, com boa instrução, né? Que utiliza procedimentos gerenciais sistemáticos, aproximando-se de uma abordagem científica de gestão de negócios. O ideal é caminhar e desenvolver sempre na direção do polo do administrador experiente. Certo? Tudo bem. A Go. Em um setor marcado por problemas e precária situação financeira, o das empresas, né, de aviação comercial, a Gol Transportes Aéreos é um caso recente de ímpeto empreendedor. Em uma decisão audaciosa, nasceu a primeira empresa aérea nacional a operar o conceito de baixo custo de tarifa, low cost, low fare, aplicado em vários países. Trata-se de um mercado que não existia no Brasil. Em seu primeiro aniversário, a empresa chegou à marca de 2,25 milhões de passageiros transportados, com uma média de 90 passageiros por voo. Excelente ocupação para o tipo de aeronave que a empresa utiliza. A nova companhia ela conquistou aproximadamente 20% do mercado doméstico
e já é a terceira maior do Brasil, batendo alguns recordes na história da aviação nacional. A Gol, ela possui um quadro de 1.400 funcionários e acumulou altos índices de pontualidade e regularidade ao longo dos últimos 15 meses. Fechou o balanço do primeiro ano com 24 mil operações de pouso e decolagem e quase 26 mil horas voadas, tendo quase 14 horas de voo por avião a cada dia nos 130 trechos diários cobertos pela empresa. A maioria dos passageiros por ela transportados, 99% do total, manifestou a possibilidade de voltar a voar pela companhia. Então, inicialmente, deve-se fazer a seguinte pergunta: em qual ponto você se situa? Quais são as suas características pessoais? Que tipo de empreendedor você é? Qual a sua necessidade de realização? Qual a sua disposição para assumir riscos? Qual é o seu grau de confiança? O autoconhecimento é fundamental para você ter um referencial próprio? Deve ser o seu ponto de partida antes da escolha de seu novo empreendimento. Um bom negócio é aquele que tem seu feitio pessoal, a sua cara, o seu jeito. O negócio deve ajustar-se a você como se fosse sob medida. Mas você tem que conhecer suas medidas para saber se o negócio lhe cabe. Caso contrário, você se colocará em um papel totalmente inadequado, que nada combina com suas características pessoais. O novo negócio tem que ter o seu DNA. Pesquisa da Global Entrepreneurship Monitor, a GEM. Então, anualmente, a Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership fez uma pesquisa para a GEM, uma instituição criada pelo London Business School e pelo Babson College de Boston, em cerca de 29 países, para comparar o grau de empreendedorismo de cada povo. As porcentagens da população entre 18 e 64 anos que se dedicam ao empreendedorismo são... Olha que interessante, pessoal. O México, então, a gente tem 18,7% da população, né, se dedicando ao empreendedorismo. Austrália, 15,6%. Nova Zelândia, 15,2%. Coreia do Sul, 15%. Olha o Brasil, 14,2%. Irlanda, 12,2%, Estados Unidos, 11,7%, Singapura, 5,2%, Japão, 5,1%, Bélgica, 4,6%. Ou seja, o Brasil, ele só está atrás de 1, 2, 3, 4 países. Nós estamos na 5ª posição dos países que se dedicam mais ao empreendedorismo. Nós estamos até mesmo à frente dos Estados Unidos. Índice muito, muito, muito interessante. Então, na pesquisa anterior, o Brasil ele ocupou o primeiro lugar, mas com a ampliação da pesquisa para envolver outras nações, o país desceu alguns pontos. Quase um empreendedor para cada 7 pessoas. Em busca de realização pessoal, independência financeira ou simples sobrevivência, uma enorme fatia da população registrou nas juntas comerciais entre 1985 e 2001, algo com 8 milhões de empresas. Cerca de 14,2% da população adulta está envolvida em alguma atividade empreendedora. Imagina se houvesse mais investimentos em educação e infraestrutura, mais crédito, dinheiro mais barato, menos burocracia, e se a sociedade valorizasse mais os investimentos de risco. Além disso, o país tem uma das maiores taxas de criação de empresas por necessidade, 41%.
A maioria das empresas está concentrada no Sudeste. A região Norte é que registra menor número de empreendimentos. O mercado ele recompensa o empreendedor que tem uma visão estratégica, criador de soluções e inovações, zeloso no atendimento ao cliente e que sabe como gerir o negócio com profissionalismo e seriedade. O avanço da economia depende de pequenos negócios, que respondem por grande parte de gerações de emprego, das inovações, do pagamento de impostos e da riqueza das nações. Se você quer abrir o seu próprio negócio, anime-se, pois você não está sozinho, pelo contrário, está bem acompanhado. Pessoal, o Brasil, ele é um país de empreendedores, ele é um país de pessoas que não têm medo de empreender. Muitos brasileiros que empreenderam, eles colocaram a cara e tentaram e se deram bem depois de caírem várias vezes, tá? Então, estudem sobre empreendedorismo, porque tá no sangue do brasileiro o empreendedorismo, ok? Qualquer dúvida, postem aí nos comentários.